Saudações a todos. Voltamos novamente para a análise do nosso debate de imigração. Desta vez é a nível da Assembleia Nacional. Estivéssemos a nível do Senado, mas agora estamos a nível da Assembleia Nacional. Aqui está a debater em direto da Assembleia Nacional. Aqui é praticamente uma emenda que está a ser defendida em relação de condicionar os prêmios da prefeitura em relação dos seus trabalhos. Essa emenda consiste a condicionar mais ou menos a ideia de a prefeitura ou os agentes da prefeitura ganhar os prêmios em relação dos seus trabalhos. Aqui temos os deputados e um deputado chamado Senhor Brin, que uma emenda 1537 que fala sobre estas condições de condicionar praticamente o trabalho da prefeitura em relação dos prêmios. Aqui temos o senhor que está a falar, é o deputado, no senhor Brin, que está a defender a sua emenda. Mas a parte que nos interessa mais não é mais ou menos essa parte, mas como faz parte dessa emenda, normalmente aqui, a ideia foi uma proposta de uma emenda para a supressão do artigo A, que condiciona o número das pessoas, dos estrangeiros que poderia pedir o visto ou estar aqui em França. Este é o Partido Socialista que está a sugerir para a supressão desse artigo, mas a nível de Assembleia Nacional. Esse artigo 1A já foi passado a nível do Senado. Estamos aqui a tentar aqui a ver se eles poderiam conseguir suprimir ou revocar esse artigo a nível de Assembleia Nacional. Mas a parte que vai mais nos interessar é mais ou menos a parte e a questão de tratamento dos documentos, tratamento do processo a 360 graus. Aqui temos o outro deputado, que é o colega do senhor Bren, que é o senhor Balô, que está a tentar a sugerir a mesma coisa, a dizer que, por exemplo, se nós condicionamos os prêmios das prefeituras em relação do trabalho que seria dado pela população, seria mais ou menos fácil. Ele está a dizer que hoje em dia é mais difícil encontrar o agente da prefeitura do que encontrar-se com um deputado. Até mais fácil você ter um encontro com o deputado e em relação de agente ou para ter uma marcação a nível da prefeitura. Quem vive em França já sabe a dificuldade dessa situação para pessoas conseguir a ter a marcação simplesmente para ir começar a dar a entrada dos seus processos do título da residência. Não se preocupe, tem uma emenda praticamente para poder organizar-se sobre essa questão, mas também tem uma lei chamada OPMI que foram votada para a aumentação do orçamento das prefeituras ou para a criação das subprefeituras para poder agilizar mais ou menos em termos dos processos. Aqui temos o nosso deputado acabou de falar, sempre dentro da análise desse debate, até se está a rir, de fato dizer condicionar os prêmios. Aqui temos o ministro do Interior está a responder, a dizer se eles não votassem a lei de supressão das subprefeituras, não poderíamos chegar onde estamos hoje. E ele está a dizer que agradeceria se eles votassem a lei que dá para aumentação orçamento das prefeituras. Agora vem aqui a questão muitíssimo importante. Aqui temos a palavra da senhora, o deputado Fossion, esta deputada que estávamos juntos quando eu estive na Assembleia Nacional, fazia parte, uma das deputadas que respondeu às minhas questões sobre direitos estrangeiros quando estive na Assembleia Nacional, estive com ela e praticamente na mesma sala estava praticamente à frente de mim. É uma deputada que eu gostei muito porque ela faz a permanência do estrangeiro para escutar, ouvir mesmo os que os estrangeiros precisam praticamente do seu município. Isso é muito importante, gostei muito da sua vontade de poder abrir-se para os estrangeiros para ouvir mais. Eu senti muito a humanidade dentro dessa deputada, porque eu estive à frente dela, tentamos discutir também. A minha intervenção que eu vou meter aproximadamente foi também em relação da intervenção dela, onde eu tive que defender as mulheres violentadas e domesticamente e ao trabalho. Mas a parte que nos interessa mais não é esta parte. A parte que nos interessa mais seria praticamente do presidente geral das comissões das leis que vai responder em relação da preocupação da senhora deputada Focinho.
Vou deixar para nós escutarmos a resposta e depois vou traduzir em português. Aqui estamos a ouvir o senhor Florent, Depuis 25 ans. o deputado também. 900 millions d'euros, c'est absolu. Deuxièmement, c'est l'administration numérique. É a parte 3 que nos interessa mais. Vou traduzir em português, não se preocupe. Par une décision du Conseil. Vocês ouviram o que o senhor presidente falou, é algo muitíssimo importante. Por que que eu digo que é algo muitíssimo importante? Se vocês lembram, eu fiz um vídeo a vos explicar sobre a análise do vosso processo a nível da prefeitura. Ao nível do Senado foi dito que a análise dos vossos processos do título da residência seria analisado em 360 graus. Os empregadores poderiam ser punidos por de facto de usar mão de obra ilegalmente. Mas diferentemente, aqui a ideia de 360 graus foi dada para uma vantagem para os estrangeiros. O que é que significa dizer? Aqui o presidente está a dizer que a ideia da análise de 360 graus dos processos seria de analisar todas as possibilidades que os estrangeiros contêm para poder conseguir um título da residência. Eu acho que para mim é uma boa novidade. Isso significa dizer, se vocês tiverem para pedir a residência, por exemplo, simplesmente por salariado, mas de facto de preencher as condições e os requisitos também para a residência, por exemplo, vida privada familiar, por o concubin, por um esposo ou uma esposa de francês, ou por ter um filho, ter estudado 3 anos no território e ter ficado 5 anos no território. A prefeitura não vai recusar o seu pedido, só por de fato pedirem como estrangeiro. Ele é obrigado de fazer a análise de 360 graus da sua situação. Eu já tenho-vos dito várias vezes nas lives, não me lembro se no francês, porque em português ainda não fizemos muitas lives, que a prefeituras hoje em dia analisa os vossos processos de uma forma geral. Ou já tem dito sobre uma história, alguém que foi pedir o título da residência enquanto de doença, mas como ele tem trabalhado, mas a prefeitura deu-lhe o título de residência salariado enquanto ele preenchia os requisitos salariado, mas não mais de saúde. Isso é muitíssimo importante. Vocês que têm outro tipo de título de residência, quando tiveres a fazer o pedido, de anexar todos os documentos que têm a ver com a vossa situação no território francês, desde o tempo que vocês permaneciam em França. É muitíssimo importante. É um dos segredos que muitas pessoas não sabem. Eles têm preenchidos vários tipos de requisitos para vários tipos de residência, mas de facto de pedir só um tipo de residência, tipo de título de residência, precisamente, a prefeitura às vezes analisa só pelo que você pediram. Eu acho que é uma boa novidade, porque eles fariam com que as prefeituras analisar em geral o seu processo. Seria uma forma de evitar muitas obrigações de sair em territórios franceses. Continuamos com as nossas análises correta, importante, sobre a nova lei de imigração. Vocês já sabem, se gostaria de saber sobre direito dos estrangeiros em França, estão na página certa. Curta, partilha, faz o dia e chama mais os outros. E nunca esqueça que a informação é o poder e o conhecimento poderia salvar a sua vida. Obrigado. Fique ligado